Alguém aqui sabe o que é um ecossistema? E a importância deles, vocês sabem? Sabem como conservar um ecossistema? Ou então tem ideia de como destruí-los? Bem, eu acho que todos nós temos. Já ouviram falar em serviços ecossistêmicos? O que será que aconteceu em Brumadinho? Alguém aqui se lembra dessa imensa tragédia? E o Rio Doce, conhecem a história do que aconteceu com ele? Alguém aqui sabe a história do Rio Belém? Vocês sabem quem são os Krená? E Ailton Krená, já ouviram falar? Ou então já leram algum livro dele? Vocês conhecem a Greta Thunberg? Eu sou a Júlia Zétola. Meu nome é Carolina. Meu nome é Natália. E o tema da nossa talk é Natureza em Equilíbrio, o desafio do nosso século. Bom, um ecossistema é um conjunto de seres bióticos e abióticos que vivem em determinada região e interagem entre si. Essas interações acontecem o tempo inteiro e fazem o ecossistema funcionar como um sistema integrado, onde cada ser vivo come, bebe, se reproduz, ou seja, vivem. Cada parte, viva ou não viva, tem o seu papel super importante nesse equilíbrio. Os ecossistemas, eles podem variar muito em questão de características. Eles podem ser bem pequenos, como um tronco em decomposição, ou bem grandes, como um oceano inteiro. Mas, mesmo assim, mesmo com essa grande diferença de tamanho deles, eles continuam sendo iguais um ecossistema. Os ecossistemas também são divididos em dois tipos, os aquáticos e os terrestres. De aquáticos, a gente tem como, por exemplo, oceanos, rios ou lagos, e de terrestres, florestas, desertos ou cerrado. Os ecossistemas, eles também nos fornecem vários benefícios gratuitamente para a gente viver bem. E esses benefícios são chamados de serviços ecossistêmicos, que são divididos em 4 tipos, e eu vou explicar um pouquinho de cada tipo para vocês. O primeiro tipo são os serviços de provisão, que são aqueles que a gente tira diretamente da natureza, como, por exemplo, madeira, que a gente extrai das árvores, ou também alimentos, que, tipo maçã, a gente também consegue extrair das árvores. Aí o segundo tipo são os serviços de regulação, que são aqueles que mantêm o equilíbrio de tudo, como o ciclo da água e a regulação do clima. Daí o terceiro tipo são os serviços culturais, que são aqueles que a gente usa para lazer e bem-estar, como praia, cachoeiras ou trilhas. E por último, os serviços de suporte, que eles são a base para manter tudo funcionando, como por exemplo, o ciclo da água e a formação do solo. Então, não, os ecossistemas, eles não são só lugares bonitos, cheios de natureza. São eles que nos garantem tudo o que a gente precisa. Eles nos dão a água que a gente bebe, a comida que a gente come, o ar que a gente respira e o clima em equilíbrio. Diante disso, é muito importante que todos vocês parem e pensem: que tipo de mundo nós queremos deixar para nós mesmos e para as próximas gerações? O homem branco e o indígena têm relações completamente diferentes com os ecossistemas. O homem branco se vê superior aos ecossistemas, já o indígena se vê iguais a elas. Achando que a natureza é apenas um lugar para ser explorada, modificada e usada de acordo com suas necessidades, muitas vezes não pensam nas consequências de seus atos. Já o indígena entende que a sua vida está conectada à natureza e, por isso, usa de forma respeitosa, sem exageros. Um exemplo de abandono ambiental é o Rio Belém, em Curitiba. Segundo o Instituto Água e Terra, o rio apresenta o maior índice de poluição hídrica da cidade, causada por esgotos irregulares e rejeitos industriais. Essa poluição pode causar proliferação de doenças, mau cheiro e perda de biodiversidade. Um exemplo de consequências do uso exploratório dos ecossistemas foram as tragédias de Mariana e de Brumadinho. A tragédia de Mariana aconteceu dia 5 de novembro de 2015 e matou aproximadamente 19 pessoas. Já a de Brumadinho aconteceu dia 25 de janeiro de 2019 e matou aproximadamente 272 pessoas. As duas tragédias tiveram a mesma origem, causada por um rompimento de barragem que foi causado por acúmulo excessivo de minério de ferro, falhas estruturais na construção e manutenção da barragem, e a barragem era meio de qualidade duvidosa, então já havia ciência do risco quando a barragem foi construída. E um material sólido que acabou virando líquido, o que acabou levando à destruição e afetando o povo de Ailton Krená.
Bem, mas vocês devem estar se perguntando, tá, mas quem é Ailton Krenak? Eu te digo que ele é um indígena, do povo Krenak, ativista socioambiental de grande importância para a cultura brasileira e até para o mundo todo. Bem, quando eu falo que ele tem uma grande importância na cultura brasileira, é porque Ailton Krenak esteve presente na Constituição de 1988, defendendo os direitos dos povos indígenas. Durante seu discurso, ele começou a passar tinta de genipapo em seu rosto. Então, ele ia discursando, dava algumas pausas, pegava tinta e ia passando no rosto. Esse processo foi se repetindo até ele ter seu rosto inteiro coberto por essa tinta, como uma forma de protesto. Esse gesto simbolizava a dor e a luta por respeito, reconhecimento e justiça dos povos indígenas. Além de Ailton Krenak, nós temos a Greta, uma jovem sueca ativista do clima. Bem, em 2018, quando Greta tinha apenas 15 anos, ela começou fazendo protestos sozinha em frente ao parlamento da Suécia, protestando contra as mudanças climáticas. Esse movimento foi ganhando força, as pessoas foram reconhecendo ele e ele ficou como Fridays for Future. Mas por que esse nome? Da onde surgiu? Bem, Greta, toda sexta-feira, faltava aula para fazer esses protestos. Então, ao invés de ir para a aula, ela ia e protestava contra as mudanças climáticas. Além de tudo isso que eu já falei, Greta já discursou na ONU, lembrando ao mundo sua proposta de agirmos contra essa exploração desenfreada que afeta o clima global. Vocês lembram quando eu citei o nome Krenak? Vocês não ficaram curiosos para saber o significado? Bem, o nome Krenak já nos começa a dizer muita coisa, porque Kre significa cabeça e Na significa terra, ou seja, cabeça da terra, que é a relação do homem com a natureza. Então, nós podemos dizer que o povo Krenak utiliza a sabedoria ancestral como uma alternativa ao antropocentrismo do mundo moderno, ou seja, uma outra visão de mundo. Então, depois de tudo isso que eu falei, desses ativistas, o que o ser humano vem fazendo com a natureza, com os recursos naturais do planeta Terra? Bem, o ser humano vem tratando a natureza e o planeta como se fosse um almoxarifado. Ele vem, pega um recurso, pega o outro, não repõe e não está nem aí. Só acha que a natureza está aqui para fornecer o ser humano. E, depois de fazer isso, eles ainda dizem ser sustentáveis, como é o caso de várias empresas e governos. E foi exatamente isso que aconteceu com a tragédia do Rio Doce, em Brumadinho, que deixou os Krenak órfãos do próprio avô, no caso, o Atu. O Atu, na linguagem indígena, significa avô. E, para o povo Krenak, um rio ele não pode ser tratado como um simples objeto que a gente pode usar ele como se não fosse nada, mas ele é uma pessoa. Então, para os Krenak, o Rio Doce ele é um membro da família. E com essa tragédia, pela essa irresponsabilidade do homem, deixou eles órfãos do próprio avô. Então, agora eu faço uma pergunta. Alguém aqui já leu algum livro de Ailton Krenak? Estou vendo que alguns já leram. E nós trouxemos o livro Futuro Ancestral. E agora eu vou ler e compartilhar um dos ensinamentos que Ailton Krenak traz em seu livro. Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam: sejamos água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos. Para Ailton Krenak, o fim do mundo é inevitável, porém, a relação do homem com a natureza deve ser repensada urgentemente, e só assim conseguiremos adiar o fim do mundo. Obrigada.